Esta semana, João Miguel Tavares declara-se festivo para celebrar o primeiro ano do governo. Pedro Mexia, depois de ter ouvido Angela Merkel, confessa-se mita. E Ricardo Araújo Pereira sente-se mínimo. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no dia em que foi conhecida a morte de Fidel Castro, o líder da Revolução Cubana, que não morreu sem o consolo de ter tido a oportunidade de encontrar o presidente Marcelo. Este é também o dia em que o governo comemora um ano de existência, com ministros e secretários de Estado em festa, de norte a sul do país. Havemos de falar disso daqui a pouco, mas antes, o João Miguel Tavares quer ser ministro das disfunções. De todo o tipo de disfunções, João Miguel Tavares, ou de alguma em particular? Assim, de todas, se calhar não, mas não é não me querer levar ao trabalho, mas são muitas, não é? São muitas, não é? Só esta mesa já tinha muito com que me entreter, não é? Mas não, todas não. Disfunções públicas ou privadas? Disfunções privadas, mas que na verdade foram expostas publicamente. Daí o banzé. Isso inclui a disfunção cognitiva temporária? A disfunção cognitiva temporária. Diagnosticada pelo secretário de Estado Mourinho Félix ao deputado Leitão Amaro do PSD. E que criou um magnífico quase motim na Assembleia da República. A coisa gerou, de facto, um momento acalorado no Parlamento. O Sr. Deputado António Leitão Amaro, na intervenção que fez, revela das duas uma, ou um profundo desconhecimento do RGIC ou uma disfuncionalidade cognitiva temporária. Eu peço a todos os oradores para guardarem algum cuidado e manterem o respeito nas diversas intervenções que fazem. Sr. Secretário de Estado, peço-lhe para continuar, mas com o respeito natural que todos devemos uns aos outros nesta casa. Bem, se me permitem continuar, Srs. Deputados, não foi minha intenção ofender ninguém. Okay? Não foi minha intenção ofender ninguém. Se ofendi, peço desculpa por isso. Um momento quente no Parlamento, de certeza que então não foi um problema derivado desta questão das disfunções, deve ter sido do RGIC. Em princípio é do RGIC, sim. Eu também fiquei... Porque ele pôs estas duas hipóteses, não é? Claro. Ninguém levou para o mal a ideia de que fosse um desconhecimento do RGIC. Sim, havia duas coisas na escola que a gente não tolerava. Uma era insinuações sobre a honorabilidade da mãe, outra era desconhecimento do RGIC. Havia sempre zaragata por causa do RGIC. E, portanto, admite-se que... Isto é mais um caso de mariquice democrática. Oh, por amor de Deus, isto não é um insulto, não é nada. Isto não é nada. Eu acho que é a questão da disfuncionalidade que bate em disfunção. E hoje em dia, quando a gente fala da disfunção, não há hipótese, não é? Porque disfunção é evidente. O adjetivo vem logo colado. Vem logo a seguir. É erétil. E aquilo é tudo cheio de macho, aquela Assembleia da República. Machões. E então foi por isso que não se admitem. Já se ouviu muito pior na Assembleia da República. É evidente que eu posso estar a defender o Secretário de Estado, porque se vocês repararam bem, é um senhor que tem uma deficiência da fala muito parecida com a minha, e eu acho que nós devemos ser solidários. Nós, as pessoas, não sabemos dizer os R's em condições, devemos ser solidários. E portanto, eu estou com ele. Isto tudo foi a propósito da Caixa Geral de Depósitos. Foi. Será caso para falar de disfuncionalidade no Banco do Estado, João Miguel Tavares? Sim. Mas minha também, atenção. O banco está disfuncional, agora vamos ao mas das eu confissões. próprio também estou com uma disfunção, não erétil, felizmente, mas cognitiva. Nós queríamos saber. Mas olha que precisavas de uma, porque já é tempo de tu acabares com essa produção de crianças. Já acabei. Mas para te concentrares mais no trabalho. É isso. Mas é que eu tenho estado concentrado no trabalho, mas mesmo assim tenho tido algumas dificuldades em compreender tudo o que se passa na Caixa. Porque é evidente que é daquelas coisas em que nós podemos dizer que há culpas de todos os lados, as coisas não foram bem explicadas, houve alguns procedimentos que foram saltados. Pode
pode-se dizer que a administração tem um bocadinho de culpa, o governo tem certamente muita culpa, mas isto está a chegar a um nível que eu tenho dificuldade em compreender só colocando aí o desespero também da própria oposição. Pedro Passos Coelho, como se fala e bem, tem andado a ficar sem discurso, tendo em conta que tem havido notícias positivas sobre a governação, e nós falaremos disso mais adiante, e então a Caixa é aquilo em que se tem agarrado. E o caso da semana, que na verdade é um caso que já tinha sido falado pelo próprio António Domingos, que é, atenção, este senhor esteve em Bruxelas e quando esteve em Bruxelas ainda era administrador do BPI. É evidente que isto assim, qualquer pessoa diga, realmente convém que alguém, quando está a discutir assuntos de um banco, como a Caixa Geral de Depósitos, não seja ainda administrador do BPI. Mas, como em tudo, convém ter algum bom senso. E a minha pergunta é, poderia ser de outra maneira? Conhecendo nós este processo, era fácil ser de outra forma? Alguém que tinha o seu cargo, o seu futuro cargo, como administrador da Caixa Geral de Depósitos, dependente de uma aprovação de um processo de recapitalização em Bruxelas. Ora, se essa aprovação era absolutamente necessária para ele aceitar o cargo, como é que se fazia? Portanto, ele demitia-se de administrador da BPI, ainda não era administrador da Caixa e depois ficava ali sem emprego no meio. Quer dizer, eu tenho algumas dificuldades em achar... Eu acho que isto não está... No meu registro não está certamente previsto, que eu já estou farto de estar a defender o governo, neste caso. É uma coisa que é contra a natura. E ainda por cima, porque o governo também tem as suas culpas, que é que depois logo a seguir vem a Armada em Sonsa, dizem, não, o senhor esteve lá, mas, atenção, ele nunca acedeu à informação confidencial. Isso é absolutamente mentira, tem que ser mentira. É evidente que o homem teve que aceder à informação confidencial. Mas se acedeu à informação confidencial, a coisa muda de figura, porque ainda era... A coisa muda de figura. Administrador de um banco concorrente. Certo, mas isso sem dúvida. Agora, como é que se fazia? Eu não sei. Está-se a querer ir buscar um administrador, supostamente muito competente, não faço ideia, que eu não conheço o senhor de lado nenhum, mas está-se a querer buscar um administrador muito competente ao BPI. Certo? O senhor só sai de lá com um determinado plano aprovado. Como é que se fazia neste caso em particular? É evidente que as regras existem, as regras devem ser cumpridas, mas isso é a parte boa de ser português. É que convém olhar à nossa volta e saber, ok, não se faz assim, faz como. E este fazer como, eu sinceramente não sei como é que se fazia. Entretanto, o Ministro das Finanças adiou para 2017 a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. O Secretário de Estado Adjunto do Tesouro e das Finanças diz que o facto de a capitalização ser urgente não quer dizer que tenha de ser feita de imediato. Entendeu o conceito de urgência de Mourinho Félix, Pedro? Acho que isso é uma homenagem àquele famoso general austríaco que dizia sobre uma determinada situação de combate que a situação era catastrófica, mas não era grave. É mais ou menos uma variante dessa. Portanto, é urgente, mas não já. Não se percebe. E, de facto, o Governo não consegue fazer algumas declarações de facto, sobre o passado, que não são totalmente claras, mas também sobre o futuro. Porque a noção de uma coisa urgente que não é para já é bastante angustiante. Agora, o episódio em si parlamentar é um episódio banal. Hoje em dia há uma espécie de hipersensibilidade, de vez em quando tem havido. Eu até percebo que as pessoas o façam, associações, que, por exemplo, que dizem que não se deve utilizar expressões como autista ou coisa do género. Eu até acho que isso é civilizado, evitar esse tipo de expressões. Mas a disfunção? A disfunção disfuncionalidade até foi a expressão usada. Mas ele pediu desculpa. Eu acho que o Presidente da Assembleia da República podia ter sido um bocadinho mais veemente. Porque ele disse em vez de dizer a uma pessoa que tinha acabado de suceder em termos de linguagem parlamentar, ele disse nenhuma pessoa deve dizer... Não é nenhuma pessoa, é aquela pessoa que está a falar. Portanto, ele não quis repreendê-lo e isso foi um bocadinho escusado. Mas no episódio não tem importância nenhuma. O eurodeputado Paulo Rangel pediu esta semana a admissão de Mourinho Félix. O Secretário de Estado tem a cabeça a prémio com estes episódios da Caixa Geral de Depósitos? Sim, mas seria um de muitos. Seria uma pequenina equipa de futebol de 7, pelo menos. Porque futebol de 5, quer dizer que há futebol de 7. Não. Futebol de 7. Também há futebol de 7. Há futebol de 7. Então pronto, seria futebol de 7. É tipo porque de facto nós continuamos agora estamos à espera, basicamente, o que nós estamos à espera que o parecer dos juristas da Caixa Geral de Depósitos
nos venha esclarecer se a nova administração está disposta a cumprir a lei. É isso que nós estamos à espera. Porque é uma situação... Portanto, há claramente este processo. Houve aqui promessas que ou foram feitas e não deviam ter sido feitas, ou foram feitas e estão a ser quebradas e, portanto, os próprios administradores têm de saltar fora. Mas tudo isso é verdade. São as duas. Ou promessas foram feitas e não deviam ter sido feitas. Agora, o que se pode dizer é, há momentos em que qualquer coisinha... Toda a gente está lembrada da expressão das trapalhadas, ou trapalhices também, a altura também foi do tempo de Santana Lopes. Do tempo de Santana Lopes. Que qualquer coisa era gravíssima. E há governos que têm a sorte de fazer coisas graves que ninguém liga. E não estão a ligar muito a isto, porque há outras, vamos falar disso daqui a bocado, o ambiente genericamente é favorável ao governo. Agora, isto são trapalhadas sucessivas e para vários lados. Qual dos dois Mourinhos mais importantes que conhecemos é que lhe parece ter tido nos últimos tempos uma vida mais difícil, Ricardo Araújo Pereira? É uma pergunta difícil. É difícil porque o primo deste Mourinho não tem estado... Aquilo tem estado difícil para ele. Mas este... Esta semana correu melhor ao Mourinho, ao Mourinho imigrante. De Manchester, exatamente. Mas este Mourinho dá-me a ideia que aprendeu com o primo uma estratégia que faz algum sentido. Eu lembro de uma vez o outro Mourinho, o que, quer dizer, por acaso, talvez saiba menos de finanças, mas tem uma conta bancária superior à deste, o que é justo. Ele estava a perdeu um jogo em Barcelona, mas lá no meio de um sururu enfiou um dedo no olho do treinador do Barcelona, que era um senhor chamado Tito Villanova, e na semana seguinte só se falou do dedo no olho e deixou de se falar na derrota do Real Madrid. E parece-me que o primo fez Isto é o dedo no olho. Isto é o dedo no olho, sim. Deixa de falar no resto. Então quando é que o homem apresenta a declaração de rendimentos? Não interessa, eu meti o dedo no olho. É uma técnica. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro das Disfunções. Agora o Pedro Mexia pretende ser Ministro da Cabidela. Está a precisar de sangue, Pedro Mexia? Sim, eu tenho um bocado anémico, é um facto. É verdade. Mas aquilo no Porto foi sangue ou tinta? Vamos ao assunto. Não sei se foi sangue, se foi tinta. O que sei foi que acho que foi tinta. Foi tinta. Acho que foi tinta. Quer falar do episódio de vandalismo contra o restaurante de José Avilés no Porto? Exatamente. Vamos lá tentar esmiuçar isso em três patamares diferentes. Que é muito simples, não é preciso conhecer o RGIC. Há o Estado de Israel, há as políticas de cada governo de Israel e há os judeus. Uma expressão que aparece muitas vezes. As pessoas que são adversárias da política do governo israelita tendem a usar a palavra Israel ou até os judeus, com frequência, basta andar na internet, com uma facilidade assustadora. Algumas dessas pessoas contestam certas políticas do Estado de Israel, de cada um dos governos, com toda a legitimidade e com toda a razão. E, por exemplo, decidem não ir a Israel. E decidem que é errado ir a Israel, seja em contexto académico, seja em contexto artístico, e, portanto, não vão. Podemos discutir se isso é bem ou mau, mas estão na sua liberdade. Agora, eles também decidiram que os outros também não devem ir. E não quiseram, por exemplo, que E o chefe José Avilés foi participar no encontro de chefes. De chefes. Também não queriam que o Caetano e o Gil fossem, não queriam que o Leonard Cohen, imaginem, fosse. E, portanto, há uma linha que demarca o ataque a uma política, a um ataque a um país, para sermos simpáticos, é só um país, porque o deslize semântico nos ataques a Israel confunde muitas vezes a fronteira. E depois há uma grande diferença entre dizer não vou e acho que não se deve ir e dizer você não tem o direito de ir. E portanto, como não tem o direito de ir, eu vandalizo-lhe, neste caso o restaurante, noutros casos tem havido também atos de vandalismo ou de terrorismo intelectual diferente. Portanto, conhecia este grupo de ativistas pró-palestinianos, BDS? Não, este nome não me diz nada, mas esta é uma prática que tem. Então, na Inglaterra, por exemplo, que eu sigo um bocadinho mais, é banal. A quantidade de académicos ingleses, por exemplo, que não vão a Israel e que criticam os outros que vão, é muito alta. BDS quer dizer boicote, desinvestimento e sanções. Pronto, tudo bem. Mas o boicote, uma coisa é boicotar, a pessoa tem direito a boicotar. Eu boicoto, eu não vou. Agora, eu não tenho direito de dizer que a pessoa do lado não o pode fazer. E se o fizer... E estamos a falar, atenção,
ir participar num festival de chefes não é, em nenhum sentido, avalizar a política externa do governo. Achas que não há uma ligação entre a gastronomia israelita e a invasão dos colonatos? Não, é uma... a invasão do território? Não, é um risoto, não sei o quê, não tem nada a ver com os não tem nada a ver com os colonatos, não tem nada a ver com os colonatos. Aconselharia ao chefe Avilés a incluir um prato de cabidela num dos próximos menus? Ricardo Araújo Pereira. Aconselharia, porque eu gosto de cabidela, gosto do chefe Avilés também. E, em princípio, gosto de cabidela feita pelo chefe cabidela em Israel, se calhar, não tinha grande futuro, não é? Não sei se não tinha, por acaso... Não. Achas que é kosher? Não, porco talvez seja kosher, sim. Porco não tem porco. Mas um cozido talvez seja difícil. Eu já fui 2 vezes a Israel. Vergonha. E é melhor não dizes a tua morada. Já estive. Ou então compras um daqueles jatos que limpam tudo. Quero aqui assumir que já estive 2 vezes em Israel e gostei. Estive em Tel Aviv e em Jerusalém 2 vezes. E uma das vezes até levámos 3-0 do Apoel, por isso não foi assim tão agradável. Mas eu tenho Jerusalém, então, é um sítio... Eu dou os parabéns a estes ativistas por conseguirem ver a preto e branco naquele sítio quem é que tem razão e quem é que não tem. Porque eu ando há anos para tentar descobrir isso. E a facilidade com que, em ambos os lados, terroristas passam a estadistas e vice-versa, deixa-me, de facto, um pouco com a visão obscurecida. E eu percebo que, de um certo ponto de vista, Israel é mais forte do que os palestinianos. De um outro ponto de vista, Israel, no meio do sítio onde está, é, obviamente, o elemento mais fraco. Eu em Jerusalém, descobri uma maravilha, que aquilo é basicamente uma espécie de hipermercado de lunáticos, porque todos os fanáticos de todas as religiões têm lá um sítio sagrado. Coptas do Egito, tem um calhau sagrado. Sim, católicos, ortodoxos, judeus, muçulmanos. A pedra, não sei se sabem disto, mas a pedra na qual o cavalo alado que levou Maomé a conhecer Nosso Senhor, a pedra onde ele fez a chamada para partir, está em Jerusalém. Está em Jerusalém. Enfim, as pessoas que acreditam que Nossa Senhora visitou o Conselho de Orém em 1917 não poderão rir-se disto, mas eu posso, felizmente. E, portanto, aquilo é de facto... Agora, eu não tenho paciência para o antissemitismo, por várias razões, e mais uma que é, por várias razões, algumas são historicamente óbvias. Parece que lhes fizeram mal. Exatamente, algumas são historicamente óbvias, mas uma é o judaísmo. Se eu tivesse que escolher uma religião, provavelmente era o judaísmo, porque é uma religião em que não há uma ideia clara de vida depois da morte e Deus está-se borrifando para nós. E, portanto, é a mais pragmática, é aquela que, de facto, me parece que é mais adaptada àquilo que o mundo é. Este caso do vandalismo sobre o restaurante do chefe Avilés aconteceu na semana em que houve mais 7 restaurantes portugueses a receberem estrelas Michelin. Agora são 21 restaurantes com estrelas Michelin. Ao todo, 26 estrelas para restaurantes portugueses. Esta notícia abriu-lhe o apetite, João Miguel Tavares? Abriu e agradeço esta oportunidade. Enquanto os meus caríssimos colegas analisam a geopolítica internacional, Carlos Vaz Marques convida-me a falar de gastronomia. E, de facto, a gastronomia fazia falta no Governo Sombra. Pois era. E no meio disto tudo, é o melhor que a gente leva desta vida, provavelmente. E realmente sim. É o que diz no livro do Eclesiastes. É o que diz no livro do Eclesiastes. Versículo. Não, pá, lá para o fim. E eu acho fantástico. A única coisa que me espantou foi António Costa não estar lá. Mas António Costa já prometeu que para o ano vai tentar organizar em Portugal a cerimónia de entrega dos prémios Michelin. Não duvido, é que ele falhou ali mais uma grande oportunidade para fazer propaganda. Aquilo é um grande salto. Portugal, de repente, salta para 15º lugar do ranking internacional de estrelas Michelin, à frente de países como a Irlanda e a Grécia e o Brasil. Estamos à frente do Brasil. E António Costa perdeu mais uma ótima oportunidade de fingir que a culpa é dele. Eu não duvido disso, não duvido disso. Atenção, e acho que há um ambiente propício, tem a ver com o turismo, evidentemente, tem a ver com o investimento e tem a ver com aquelas pessoas liberais que decidem apostar em negócios, e é muito bom ver como isso, em Lisboa isso é muito visível, mas também em outras partes do país. Esta é a parte positiva, que a crise, curiosamente, despertou esse lado empreendedor em algumas pessoas. O Pedro Mexia fica então Ministro da Cabidela. É a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro do Amor. Sente-se com vocação para o cargo?
Ricardo Araújo Pereira. Mais ou menos, Carlos. Eu gosto, gosto bastante de amor. Isolem esta frase, por favor. Esta frase é imbatível. Eu escolhi com cuidado as palavras, é bastante, não é muito, não gosto muito de amor, gosto bastante. O suficiente. O suficiente. Há outras coisas, acho eu, mais saborosas, mas Do que o amor? do que o amor, sim. Acho que amor também está bem. Mas do que o amor como sentimento ou como prática? Não como prática não, porque eu não gosto de misturar o amor nessa prática. Tu mantens as coisas Eu tenho separadas. por princípio o amor fora do chavascal, que eu não vou misturar coisas lindas com aquilo. E mais uma vez, eu acho que o que aconteceu foi... E estamos a falar de amor simples ou amor radical? Não, estamos a falar de amor radical. Radical. Quero trazer à conversa uma proposta da Assunção Cristas esta semana, num artigo Por acaso, que a minha modalidade- líder do CDS escreveu para o Jornal Público, intitulado "Ao radicalismo dos populismos responder com o radicalismo do amor". Exatamente. E a minha modalidade de amor favorita é, por acaso, o amor radical, mas a mistura do amor na política é com... Sem camisinha? Não é... Não, porque ele não mistura. Mete acrobacias. Ai. Então, afinal, não... já estás a misturar tudo outra vez. As metáforas têm que se ir adaptando, renovando. Mas no Caldas é radical. No Caldas vai ser radical. Diz Assunção Cristas, temos que responder ao radicalismo do populismo com o radicalismo do amor. E tu seguiste o conselho. Eu conheço esta retórica, porque eu conheço equipas de Nossa Senhora e já convivi com pessoas que pertencem a grupos de jovens católicos e eu conheço esta retórica do radicalismo do amor. E acho que é uma retórica ótima para ter nesses retiros. Na política, talvez não seja o ideal. Para já, houve embora tenha havido uma deputada italiana que misturou amor e política, e bem, E com sucesso. Com grande sucesso. Exato, e com êxito, que era a Xixolina, mas lá está. Estamos a falar de amores diferentes, dá uma sensação. O da Xixolina era o bom. E agora, acho que, de facto... Leu o artigo de Assunção Cristas. Li o artigo. Houve alguma passagem que lhe tivesse parecido especialmente reveladora como proposta política? Não, lá está. Eu preferia tirar o amor da política e responder ao radicalismo do populismo com outras coisas. Ocorrem-me outras emoções para contrapor ao radicalismo populista. Nenhuma delas é o amor. E, portanto, registro com agrado que Assunção Cristas queira responder ao radicalismo populista. Registro mais ainda com agrado que Assunção Cristas tenha dito nesse artigo que as propostas que foram sendo feitas durante a campanha nos arrepiaram a todos. Eu gostava que isso fosse verdade. Campanha americana. Exato, mas vejo várias pessoas na direita portuguesa que parecem tendencialmente menos arrepiadas. Mas não na classe política. Não na classe política. Não viste ninguém na classe política a torcer pelo Trump. Exato, não na classe política, mas começa-se Não, mas a ele não ouvir diz vozes. ser pelo Trump. Tu dizes que no pós-Trump, não é? Vozes no pós-Trump mais no a dizer... pós-Trump. Bom, quer dizer, também se dizia do Reagan... Não, é ofender o Reagan de achar que o Trump é mais ou menos a mesma coisa e tal. Não é. É outra coisa completamente diferente. E ofender por o isso- Bush, e ofender o Nixon. Exato. Não, mas até esses é ofender. Já vamos falar disso quando for do Mita. Mas eu acho, de facto, que se calhar guardávamos o amor para outros sítios e na política falávamos de outras coisas. Este é um tema sobre o qual o João Miguel Tavares também se debruçou já esta semana e parece que não ficou entusiasmado com a proposta política da Assunção Cristas. Não, porque lamentavelmente tendo a concordar aí com o Sr. Ricardo, não é? Embora eu goste dessa ideia de na noite eleitoral as pessoas terem ficado tão tristes que decidiram responder àquilo com o radicalismo do amor e daqui a 9 meses há muitas crianças que vão nascer. Eu gosto dessa ideia. São Saber se houve filhos do Trump. Sim, Um baby boom. Um baby boom trumpista. É uma imagem assustadora. Nesse. Hã? Achas que nascem todos com uma polpa, melena, com uma exatamente. polpa loira E cor de laranja. laranjas? A minha filha mais velha nasceu roxa, mas agora já está boa. Agora, o que eu acho, na verdade, aproxima-se muito do que aquilo, para meu, com certa repugnância, do que o ateu Ricardo Araújo Pereira disse. Porque há uma frase também na Bíblia que diz que o meu reino não é deste mundo. E uma das grandes conquistas da civilização ocidental é essa separação entre
a Igreja e a política, é uma grande conquista e não vale a pena, e o radicalismo do amor é algo que é muito bonito qualquer um de nós ter como um grande objetivo de vida em termos individuais e em termos espirituais, mas isso não é de maneira nenhuma exportável para o campo político. Não existe um programa eleitoral em que o primeiro ponto seja vamos então espalhar o amor de forma radical por todos os outros, a não ser que, sei lá está o programa da Chicholina, mas não acho que fosse essa a ideia da Associação Cristas. E o Pedro Mexia é um adepto do radicalismo do amor? É. É que eu conheço. Sim. É verdade, mas não neste contexto. Não neste contexto, porque, de facto, como o Ricardo e o João Miguel já disseram, esta é uma expressão banal num contexto católico. Dito em linguagem católica, no meio católico, esta expressão é do uso corrente. Só que há muitas expressões que são do uso corrente dentro de uma determinada prática religiosa que não fazem sentido na vida civil. Por exemplo, este é o meu corpo. Exatamente. Não é? Não, mas por exemplo, tomai e comei. Este é o meu corpo, tomai e comei. Retiramos-nos numa homilia, numa missa e presta-se a equívoco. Conforme os bairros. Presta-se a equívoco. Imagina, por exemplo, que um político católico entra num debate decisivo, a repetir para si mesmo a frase dar a outra face. E, portanto, o seu adversário diz-lhe uma coisa terrível, diz outra vez, mais uma. Volta a humilhar-me. Não pode ser. Há coisas que fazem sentido na vida. Vai sair de lá muito inchado. Exatamente. Que fazem sentido na vida religiosa e na vida espiritual e que não fazem sentido usar na vida política. Sendo que, evidentemente, que o CDS é um partido que tem uma proximidade a alguns aspectos que podem ser da ordem pública, como por exemplo a doutrina social da Igreja, porque é uma questão que fala do trabalho e da propriedade e tudo isso, e portanto isso faz algum sentido. Amor é uma palavra sem utilidade política. Eu até fraternidade, que é o terceiro pilar da Revolução Francesa, até fraternidade já me custa, já me parece lamechas. Agora amor... O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro do Amor. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e uma pausa breve, só um pequeno parênteses para dizer que tal como estas pessoas que temos aqui atrás de nós, quem quiser assistir ao programa pode inscrever-se no site da TVI 24 e vir partilhar connosco estes agradáveis serões, ouvir o e estas Ricardo Araújo podem Pereira testemunhar como é agradável. e contar uma anedota ao Ricardo Araújo Pereira, pedir um autógrafo ao Pedro Mexia ou, não sei, parabenizar o João Miguel Tavares. Que fosses dizer, tipo, agredir. Tipo, depois do programa é possível agredir. Arremessar um objeto pesado. Mas quem quiser, então, vir contemplar 4 nucas para este estúdio, faça o favor de Faça o favor. Então, agora vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se declara festivo. Quer parabenizar as geringonças, João Miguel Tavares? Ora, com certeza. Eu até tive para trazer um bolo, a sério. Tive para trazer um bolo com uma velinha com... Aliás, o público gostaria. O público gostaria. Aliás, o público parece que andava a passada teve direito a pipocas. Teve direito a pipocas. Chegámos cá e este público queixou-se logo de que hoje não havia pipocas. Hoje não havia. Eu peço desculpa por isso. Uma perna de borrego, pois é, uma perna de borrego. Não, uma perna de borrego, confesso que não esteve na minha ideia, mas um bolo esteve. E era para trazer com uma velinha, para dar a soprar... Fica para o fim de ano. Era para dar a soprar ao grande defensor da geringonça. Mas e depois lembrei-me isto, quer dizer, até este pobre é um falhado, porque ele não votou. Quer dizer, tinha oportunidade, estava no PS, estava no PCP, volta no Bloco. Tanto quanto é público, no partido que defendia... No único partido que defendia a solução que está neste momento em vigor. É o cúmulo que não foi eleito. É o cúmulo do falhanço. Ele votou no único partido que tinha o programa... Tinha razão antes de tempo. Como assim um sucesso? Partido visionário. Um partido visionário cujo programa eleitoral era o que aconteceu, mas que ficou de fora do que aconteceu. Exato. Para quem já não se lembra, é o Livre. É o Livre. Para quem já não se lembra, boa. Mas este rapaz é um falhado até nisso, então não trouxe o bolo. Mas calhar fiz mal. Parece que havia aqui uma certa quer juntar-se aos elogios à estabilidade feitos esta semana pelo Presidente da República? É isso mesmo. Quer dizer,
Eu não é bem elogios à estabilidade, é mais elogios a António Costa por estar a conseguir desgraçar-nos com tanta competência. E eu acho isso absolutamente admirável, mesmo. Eu nunca imaginei, eu quero aqui fazer o meu meia-culpa, nunca imaginei. Quer dizer, eu achava que o governo chegava até aqui. Um ano, nunca achei que iria cair em menos de um ano. Eu nunca imaginei que ele chegasse até aqui tão forte e viçoso e a transbordar de energia. Isso nunca. Pensei que as coisas fossem muito mais difíceis. Pensei que o Bloco de Esquerda e o PCP tivessem a dar cabo, pelo menos, da mona do António Costa. E não estão. E isso é extraordinário. António Costa devia ser anestesista, porque ele errou na vocação. Ele é assim, ele é aquela coisa. Ele espetou-nos uma epidural a todos, não é? Está-nos a esgravatar nas entranhas, a retirar coisas lá dentro, a raspar aquilo tudo. E nós estamos todos a rir. Isto tem sido para todos os cidadãos? Ou é que eu não sinto, eu não tenho... É porque a epidural foi muito boa. Foi. Tu não estás a sentir nada. Tu não estás a sentir nada do pescoço para baixo. Mas está a haver tráfico, tráfico de órgãos e tal. Está, com certeza, É que, mas não devido. Foi precisamente no tráfico de órgãos que o Passos parou. Ele tirou salários, reformas, quando ele ia abrir para tirar um rim a cada um, quando houve eleições. Não, ele já te tirou partes das entranhas. Epá, mas ele conta-te uma chalaça e tu achas bem. Uma sondagem da Universidade Católica desta semana coloca o PS à beira da maioria absoluta, com 43% das intenções de voto. São os socialistas que estão no caminho certo ou a oposição que está a ir por caminho errado, Pedro Mexia? Sobre essa sondagem há duas coisas. Por um lado, acho que a oposição tem ido bastante pelo caminho errado. Acho que o PSD por exemplo, só desta vez é que aceitou minimamente jogar o jogo, em termos de discutir as propostas orçamentais. O ano passado ainda estava numa de birra, etc. E, portanto, acho que, apesar de tudo, as pessoas... Não vale a pena discutir se isso é bom, se isso é mau, se isso faz sentido ou se não faz. Houve uma reposição de cortes, de rendimentos, e as pessoas gostam disso. E isso é indiscutível e não se cinge apenas à área política do governo. E, portanto, isso... Agora, isso pode ser... Em conjunto, a chamada geringonça tem 57% das intenções de voto. Mas, mais relevante do que isso, é o PS ter nessa sondagem 43%. Portanto, Sim. O que acontece aí é uma coisa... Está a engolir os parceiros. O que está a acontecer é uma coisa paradoxal, que é o governo está a ter sucesso, mas dentro desse bolo dos partidos que apoiam o governo, o PS pode não precisar dos seus parceiros daqui a pouco tempo e, portanto, pode por exemplo, em metade da legislatura, ou um pouco mais de metade da legislatura, fazer o que tem feito até agora, que é aquilo em que eles estão em acordo, que é desfazer coisas feitas. Não só isso, mas no essencial é isso. Depois, quando passarem, o PC já anunciou esta semana que é preciso fazer rupturas em matéria europeia e tal, coisa que o PS não está disposto a fazer. Se o PS continuar a ter sondagens destas, pode ser o PS. Nós estamos sempre a perguntar... Pode ser demasiado sucesso. Quem é que puxa o tapete? É o Bloco ou o PC? Pode ser o PS. Pode ser o PS a puxar o tapete. Se o PS daqui a um ano, ou daqui a não sei quantos meses, estiver a ter pressão para fazer coisas que não quer fazer porque se afastam da sua matriz ideológica, nomeadamente em matéria europeia, e disser as sondagens são muito boas, nós podemos ganhar isto sozinhos, pode ser o PS a puxar o tapete. Portanto, isto é um resultado bastante paradoxal. Estás a dizer que é melhor para o Costa se o Costa descer um pouco nas sondagens, para manter o... Não necessariamente. Não necessariamente. O que é certo é que ainda esta semana a Secretária-Geral Adjunta lhe foi perguntar, e tem sido perguntado a outras pessoas, então, mas isso quer dizer, se está tudo a correr bem, quer dizer que vão coligados ou que vão juntamente? Não, o PS vai se apresentar sozinho. Portanto, o PS não abdica, e acho muito bem que não o faça, da sua autonomia nas próximas eleições, no seu período normal, mas pode achar conveniente antecipar. E isso, se o António Costa tiver conseguido governar, não tendo ganho eleições, apoiar nos seus partidos de esquerda, cavalgá-los e depois chutá-los e ganhar eleições. Sim, eu voto António Costa. Meu Deus, isso é... Não nas próximas eleições. Isso é brilhante. Mas a partir daí eu voto António Costa. É incrível. Se isso acontecer, é assim um caso...
Seria incrível, isso seria incrível. Então, ainda melhor. E depois voltava com uma maioria absoluta e era o maior reformista dos últimos 100 anos. E aí, quer dizer, eu acho que aí eu colocava-o acima do Obama. Eu colocava António Costa acima do Obama e ia de joelhos. Eu acho que eu ia de joelhos até ao Palácio de São Bento a dizer, meu Deus. Festejou o primeiro ano da geringonça, Ricardo Araújo Pereira? Não. O primeiro aniversário ainda é uma geringoncinha, não é? A geringoncinha, sim, mas eu não festejei porque Não festejas nada. Não, não Só os campeonatos do Benfica. Exatamente. Eu quero corrigir uma coisa que o João Miguel disse. Ele disse que eu era um grande defensor da geringonça. Eu sou, quando muito, um pequeno defensor da geringonça. Eu sempre mantive a minha desconfiança, mantenho sempre a minha desconfiança cínica relativamente a qualquer governo, mesmo quando é mais ou menos parecido com aquilo que eu queria. E portanto, o que é curioso nisto é neste momento, deixar a pergunta quanto tempo mais dura a geringonça deixar de se fazer e se começar a perguntar quanto tempo mais dura a oposição. Porque o Portas já está na Motengil, refastelado lá num sítio. E o Passos continua a anunciar o anticristo e já as pessoas lá no PSD já começam a sentir-se desconfortáveis na cadeira e a tentar chegar à frente para dizer se calhar saías, se calhar mudávamos aqui de conversa. E, portanto... As autárquicas é difícil. Sim, mas o Sol diz que Rui Rio pode querer empurrar Passos Coelho antes das também autárquicas. Já diziam que Santana Lopes também quer regressar. Pode querer regressar. Só para dizer aqui, isto também afirmo publicamente, se um dia um embate for entre Santana Lopes e António Costa, eu não quero saber dos programas, eu voto de António Costa. Pronto, está feita a declaração. É um homem de uma solidez ideológica inabalável. Não, porque eu acho que mais do que as ideologias contam quem é mesmo quem lá está em cima do poleiro. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara festivo. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se mita. Ganhou simpatias germanófilas, Pedro Mexia? Não é por isso, só na literatura. Dimita quer dizer o centro. É muito engraçada, a política é muito engraçada. Toda a gente que não é de esquerda já foi chamada fascista alguma vez na vida, ou várias vezes na semana. A Angela Merkel já chamaram o pior que há. E, no entanto, neste momento, a Europa percebe e ela recandidata-se dizendo que vai ser a defensora da democracia, da liberdade e dos direitos humanos, que vai tentar... ser um dique contra o populismo e as pessoas... E com a palavra dimita o centro por trás dela. O centro e, portanto, as pessoas de repente perceberam que... Já tinham começado a perceber quando ela teve uma posição, aliás, impopular no partido e, sobretudo, na coligação CDU-CSU, em relação aos refugiados. As pessoas já perceberam que ela, afinal, não era aquele monstro aí dos cartazes e das manifestações. E agora, de repente, percebem, não, atenção, é importante que haja políticos do centro-direita, porque senão vem aí as Marine Le Pen. E, portanto, as pessoas que gostam de começar a chamar fascista muito cedo percebem que convém guardar essa linguagem, porque há mesmo fascistas. E não é a senhora Merkel. E a CDU foi um partido que até agora, até este ano, ano passado, conseguiu não ter adversários à direita. Não havia, não é só adversários, não tinha ninguém à sua direita, não havia nenhum partido forte, ou representado no Parlamento até, à direita da CDU. Agora já tem. E era um partido que era primeiro eurocético, mas agora é muito mais do que eurocético, que se chama Alternativa para a Alemanha. E portanto, também é liderado por uma mulher. Que também é liderado por uma mulher e que estão todos entusiasmadíssimos com a vitória de Trump. Na Holanda, na França... Na Áustria, há vários partidos dessa linha política que estão entusiasmados e que acham que isto mudou o jogo completamente. E, de repente, vê-se pessoas a dizer, não, temos que nos... Até o François Fillon, imagine-se, agora é um dique contra o fascismo, a Angela Merkel é um dique contra o fascismo e, portanto, é muito engraçado como as coisas dão voltas e os vilões de um dia são os diques do outro. Neste contexto, parece-lhe que vai continuar a haver... Quem tenha a intenção de mandar uma canja para a gorda, a Ricardo Araújo Pereira? Carlos, está a fazer referência à obra imorredoira, assim, da Rádio Comercial, não é? Sim.
Eu, por acaso, sinto vontade. Aquela mexórdia. Essa canja era... O que é feito do Acácio Ribeiro, o Che Guevara das canjas? Ninguém sabe, sabe-se lá, Carlos, não sabe bem, mas essa canja para a gorda era, digamos, irónica e neste momento eu gostava de lhe mandar, gostava de estar à mesa com ela e de lhe oferecer uma boa canjinha, daquelas com miudezas. Para mim, canja sem miudezas não é canja, mesmo com aqueles ovinhos pequeninos que ainda não são bem ovos. E portanto, porquê? Porque, de facto, como diz o Pedro, se chegarmos a isso, se a opção for essa... Olha, também já te converteste? Não é converter. Estás convertido? Não é olha, converter, aqui está, tu és um exemplo vivo daquilo que Pedro Mexia acabou de dizer. Já aconteceu em França há uns anos, quando a esquerda teve que votar Chirac para impedir a vitória de Jean-Marie Le Pen. É que eu tenho muitas divergências. Mas olha que para mim não me é nada claro se certa esquerda entre Marine Le Pen e François Fillon vota no Fillon. Tenho muitas dúvidas disso. Eu gosto de François Villon, primeiro, mas François Fillon, votarei nele, quer dizer, estaria disposto a votar nele. Espero sinceramente que as mulheres francesas não votem com a vagina, como recomendaram nos Estados Unidos. Não é de facto boa ideia. E espero que Marine Le Pen perca e em princípio ninguém vai dizer que ela perdeu por ser mulher, porque realmente não se perdem eleições por ser mulher. E agora, na Alemanha, de facto, a senhora Merkel, para já no outro dia, fiquei agradado, porque ao contrário de outros dirigentes europeus, Angela Merkel disse a Trump, disse, parabéns e tal, mas nós aqui temos assim uns valores que gostamos de respeitar. E isso já não é nada mau. E, portanto, eu tenho muitas divergências com a senhora Merkel. Agora, entre a senhora Merkel e a extrema-direita, os outros são selvagens, não é? E, portanto, quando o Álvaro Cunhal apelou que as pessoas engolissem o sapo na eleição entre Soares e Freitas, é possível que aqui, entre Merkel e a extrema-direita, a gente tenha de engolir um oceanário de batráquios, mas há que os engolir a todos. Porque é óbvio que tem... Se a opção é essa... Uma canja de sapos. Uma canjinha de sapos, porque não? Ainda tens uma esquerda, não é? Com miudezas de sapo. Ainda à esquerda. Ainda à esquerda na Alemanha. O que eu estou a dizer é, se a opção for essa, não há dúvida nenhuma. Também esta semana o Presidente do Parlamento Europeu anunciou que vai deixar o cargo para defrontar justamente a Angela Merkel nas eleições alemãs. O facto de ele já ter declarado em tempos que tem um coração lusitano, foi a expressão que ele usou quando cá veio, faz com que ele seja para Portugal um candidato melhor do que Merkel, João Miguel Tavares? Não, porque, quer dizer, não por esta razão que eu acho que é muito simples, é que ninguém quer... O grande objetivo de Portugal em relação à Alemanha é que não se lembrem que Portugal existe. Nós não queremos que haja um líder... É o grande objetivo de toda a gente em relação à Alemanha, tendo em conta a história. Mas há aqui um ponto que conta a favor de Martin Schulz, não é? Que diz que tem um coração lusitano e a senhora Merkel, aparentemente, não tem coração. E, portanto, mas tu não queres, quer dizer, podem ter os corações que quiserem, nós não queremos é que eles olhem para nós. Quer dizer, desde que não seja o Schäuble, que assim, ainda por cima gosta de olhar para nós e irritar-se connosco, não é? E que poderia ser problemático, os outros, seja Merkel, seja Schulz, não parece que tenha qualquer espécie de hipótese, mas nós não queremos é que reparem em nós. Esse é o grande objetivo de António Costa. É, no meio desta confusão planetária, a treta que ele está a fazer em Portugal vá passando despercebida. E aquilo, em quanto é que já vai a dívida? E 133%. Está bem, pronto, ok, daqui nada vai em 140%, mas há tanta coisa no mundo com que se preocuparem, deixam lá. Esse é o objetivo. Portanto, é relativamente indiferente. Não me parece que isso, a nível de Portugal e da sua situação económica, o que nós queremos mesmo é que não reparem em nós. Não, queremos é que não reparem em nós. Esse é o objetivo quer dizer, não é só que continuem a pôr o dinheirinho sem repararem em nós. Esse é o segredo. Não é? Já sabemos então porque é que o Pedro Mexia se declara mita. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira... Esse gesto é uma crítica ao meu mão? É entusiasmo. Não é porque como vamos falar de salário mínimo e o Pedro acabou de se considerar mita, eu devia-me ter sentido mitra. Porque o salário mínimo, tal como ele está, não permite viver assim tão bem. Vamos perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera mínimo. Sente-se a encolher? Nem por isso. Por enquanto não. Por enquanto está tudo bem. Quero tranquilizar toda a gente. E até os bombeiros que estão ali a olhar para nós e podem ser tentados a intervir se eu de facto confessar que estou a encolher. Mas não. Esta semana voltou a não haver acordo entre o Governo e os parceiros sociais
sobre o valor do salário mínimo para 2017. Sim, o salário mínimo que eu quero lembrar é de 530 euros e há 1 milhão de portugueses a viver com estes 530 euros e, portanto, eu acho que... O Governo comprometeu-se até 2019 a aumentar o salário mínimo para 600 euros. Certo. Até 2019, sim. 2019, o salário mínimo esteve congelado entre 2011 e 2014, não é? Uhum. E há aqui sempre, ficamos com a sensação de que isto tudo, que adaptando aquele provérbio, que 530 euros na carteira dos outros para mim é refresco. Mas não é, na verdade não é. Portanto, tu para ti era a 1000? Para mim era uma coisa mais aceitável, mais decente, mais digna, mais que fizesse com que as pessoas... Repara, eu vou agora lançar um livro, custa 13 euros. Uma pessoa que ganha 530, como é que vai comprá-lo? Estás a perceber? Mas tu também tiveste cuidado. As coisas que me preocupam. Não, claramente, e por causa disso, porque tu tens consciência, no estado em que estava o salário mínimo, fizeste um livro muito baratinho e com muito poucas páginas. E poucas páginas que é porque se evidentemente se tu estivesse na Alemanha e o salário estivesse nos 1000 e tal, 2000 euros, tu tinhas escrito um livro de 600 páginas. Com certeza, com certeza. Não duvido disso. O objetivo que o Bloco de Esquerda reclama são os 557 euros e os patrões dizem que é muito. Estão um pouco receptivos à ideia ou então exigem contrapartidas. Percebe o que é que está a dificultar este acordo, João Miguel Tavares? Exatamente aquilo que o senhor moderador acabou de expor com tanto brilhantismo. É isso. É que existe... Também vou passar a engraxar o moderador. Não, é óbvio. E se há aqui gajo que tem razão para não dar graxa ao moderador, sou eu. Sou o gajo mais maltratado daqui e vai já não sei para há quantos anos. Eu passo sempre a palavra. Exato, ao contrário de Marcos, exatamente. Não, foi aquilo que tu disseste, porque a questão existia uma coisa chamada concertação social. Pois. Ora, qual é que era o objetivo da concertação social? Era, como o próprio nome indica, concertar. As pessoas sentavam-se numa mesa e conversavam. Mas de 2011 a 2014 não houve concertação nenhuma. Não. Quer dizer, não, concertação houve. Quer dizer, há sempre uns que se põem de fora, mas isso não é concertou habitual. nada. Não concertam com a CGTP, mas... Foi congelado, foram congelados. Mas ainda foram concertando alguma coisa. Não, ainda concertaram alguma coisa. Concertam outras coisas. Com a CGTP na altura é mais difícil. Concertam... Porque a CGTP nunca concerta nada. É congelado, mas recebem tudo em notas de 20. Não, então, houve leis laborais e tudo isso que foram discutidas. Agora, discutidas foram, sim. A questão é, ainda ninguém se lembrou de dizer que a concertação social não devia existir. Podemos agora dizer, olha, a concertação social, que era uma coisa muito importante antigamente, agora já não interessa para nada. Ora, como é que se retira a discussão sobre os números do salário mínimo da concertação social? Porque, evidentemente, aquilo é uma negociação. É suposto os patrões cederem aqui e depois, de repente, os sindicatos cederem ali. Ora, se aquilo já vai com um salário mínimo que já está fixo à partida, não há grande negociação, diria eu. É esse o problema que existe. Agora, de resto, eu não tenho nenhum problema que o salário mínimo fosse 600, 700, 800, 900 ou 1000. O único problema é pessoas que percebem mais da economia do que eu dizem que existe um impacto direto entre o aumento do salário mínimo e os números de desemprego. O desemprego, pelos vistos, continua a descer. Portanto, eles vão dizer, estão a ver, nós subimos este ano e os números do desemprego desceram. É continuar até ver quando os números de desemprego começam a subir. Esta questão parece-lhe relevante, sobretudo a nível político ou a nível económico, Pedro? A nível político é muito importante por causa disso que o João Miguel disse, porque há a questão da concertação e há a questão do acordo. Portanto, há o acordo que se procura entre as partes na concertação social e há o acordo que foi feito entre o Governo e os partidos que o apoiam no Parlamento. E, portanto, no fundo é assim, vai-se para a concertação social dizendo assim, nós decidimos que é isto, mas vocês entendam-se. É um bocado complicado. Ainda por cima, há o Presidente da República a dizer eu vou promover especialmente esta matéria, quer especialmente o entendimento alargado, que não é só em matéria de salário mínimo. E, portanto, das duas uma, ou há uma negociação, e uma negociação significa negociar mesmo, ou então não, ou então já está decidido o que se vai fazer. E, portanto, isso, de uma forma ou de outra, há coisa que resulta mal. Ou se desrespeita com os parceiros o que se acordou, ou se ignora a concertação social. Não seria a primeira vez, nem a última. Mas as duas coisas não é possível. À altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta
o marqueteiro anarquista. Sim, o Fernando É primo do banqueiro anarquista. Fernando Pessoa tem um conto, uma novela chamada O Banqueiro Anarquista, que é um anarquista que decide tornar-se banqueiro, porque ele percebe que a melhor maneira de desacreditar o capitalismo e o sistema em geral é tornar-se banqueiro, como vimos que é verdade. Exato. E esta semana tivemos um caso de um marqueteiro anarquista. Não foi coitado dele, foi alguém que depois boicotou o que ele fez, houve esta história da Black Friday, e a FNAC mandou um SMS aos seus aderentes, anunciando os seus descontos na Black Friday, e o link ia para a Vorten. A pessoa clicava no link e ia para a Vorten. Portanto, foi alguém que quer combater o capitalismo por dentro, fazendo publicidade aos concorrentes. É um tipo que vai para se emprega na Pepsi para fazer anúncios da Coca-Cola, etc. E assim se pode destruir o capitalismo por dentro. Pode ser o radicalismo do amor. O radicalismo do amor. Ligado à publicidade, a FNAC, olha, toma lá a Vorten, toma lá uma promoção. O João Miguel Tavares decreta ditadura. Decreto de ditadura, mas é só porque morreu um ditador. Morreu um ditador. E há pessoas que têm tido uma grande dificuldade em dizer isto, em verbalizar isto. E muitas vezes até meios de comunicação respeitáveis. Eu recebi um mail da Visão, onde escreve um insigne membro desta mesa, deste painel, cujo título era "Há está sempre comandante Fidel". Epá, não. Há está sempre comandante Fidel. Não na Visão. E, portanto, eu convidava as pessoas a dizerem, era um ditador. As pessoas depois dizem, então o Fulgêncio Batista era melhor. Não, o Fulgêncio Batista não era melhor, até acredito que fosse muito pior. Mas isto não tem que andar aqui no campeonato dos ditadores. O Fulgêncio era um ditador e o Fidel também era um ditador, que fuzilou pessoas, não há liberdade de expressão, não há eleições, milhares e milhares de pessoas morreram a tentar no mar, a tentar ir para os Estados Unidos da América. Quer dizer, está bem, esta nostalgia da cortina de ferro, e porque o senhor tinha 90 anos e muitas barbas, que a mim custa-me um bocadinho. A única coisa que me anima aqui é esta ideia que Fidel Castro esteve à espera de ver o professor Marcelo para dizer agora finalmente posso partir em paz. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta fascismo antifascista. Não, eu decreto antifascismo antifascista. Antifascismo antifascista, assim é que é. Antifascismo antifascista. Diz isso várias vezes. Antifascismo antifascista, que é o meu tipo favorito de antifascismo. E é fascismo ou fascismo? Pois não. O fascismo também há. Também há fascistas e tal. Eu digo antifascismo. E eu decreto antifascismo antifascista porque é o meu tipo favorito de antifascismo. Tenho constatado que há um antifascismo fascista a florescer por essas universidades afora, e agora deu-se um novo passo desta... É a rubrica, portanto. É a rubrica, sim. Deu-se um novo passo na City University of London, uma universidade onde estudou Gandhi e vários primeiros-ministros ingleses. Vários ex-primeiros-ministros ingleses, em que a Associação de Estudantes se reuniu e decidiu então banir da universidade os jornais The Sun, Daily Mail e Daily Express, porque a linha editorial destes jornais estimula o fascismo. E, portanto, eles tomam uma decisão tipicamente fascista, que é de banir jornais, como forma de antifascismo. Não aprecio. Gosto mais de antifascismo antifascista. Está assim concluída mais uma reunião semanal, de 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Olha, devias ter trazido para aqui.